Fazendo tudo, ainda assim a minha glicemia não baixa. Isso é, essa pergunta, essa dúvida, essa inquietação é algo assim que é bem frequente com as pessoas que eu atendo. Às vezes as pessoas já enviam essa questão nas mensagens no WhatsApp, e outras vezes a pessoa, depois, durante as sessões, durante o tratamento, sempre ainda vem essa dúvida de novo. Então, bom dia, quem está chegando agora aqui ao vivo. Bom dia também quem for assistir a gravação. Vou colocar no YouTube também. Então, quem não segue ainda meu canal no YouTube ou no Instagram, é só procurar e clicar e seguir, porque se inscrever, porque assim você vai receber as notificações e também mais pessoas vão receber esse tipo de novo olhar para diabetes. É um olhar que, assim como qualquer olhar, não é uma resposta mágica, né? Essa é uma das questões assim que eu vejo comigo mesma nos meus tratamentos, comigo, minhas terapias. Eu ainda gostaria que fosse mais fácil, né? Então, nós que chegamos no aumento da glicemia, nós temos muito isso, que a gente queria que a vida fosse mais fácil. O pessoal do Instagram, vou escrever um bom dia aqui, para não falar cada um, para não interferir na gravação do YouTube. E muito bom ter vocês aqui sempre, ao vivo, ficar mais interessante. Já estou vendo umas amigas aqui. Obrigada pela companhia, faz muito bem para mim também, na minha cura, sempre ter pessoas perto de mim. Então, para começar, eu vou ler uma frase que eu anotei ontem na mentoria que eu estava, na imersão com um professor muito famoso mundialmente e que ele transformou totalmente a jornada de vida dele, né? Ele saiu da extrema pobreza, está muito milionário, mas principalmente ele se tornou uma pessoa que entende do ser humano. Ele traz muita coisa assim que faz muito sentido para nós, né? Então, o que que ele falou assim? Vou ler aqui na íntegra, como eu anotei aqui no meu papel. Queremos a todo custo evitar o sofrimento, mas nós mesmos buscamos a todo momento situações que nos fazem sofrer. Eu anotei essa frase porque faz tempo que eu me trato e faz tempo que eu percebo isso. Eu me saboto, eu não me permito receber os presentes da vida, eu fico reclamando. Eu sei que reclamar faz mal para mim, mas eu continuo reclamando, né? Então, quando ele falou isso ontem, eu disse: Meu Deus, a gente quer evitar o sofrimento, porque diabetes, doenças trazem sofrimento. Velhice não traz doença, sofrimento. Velhice é uma coisa natural. Então, diferenciar, não é porque a gente envelhece que a gente precisa sofrer. Bom dia, quem está chegando. Então, a gente sofre por coisas da gente, não é por causa da velhice, não é também por causa da diabetes, não é também por causa das doenças, é porque tem algo muito mais profundo que a gente quer evitar. E numa live aqui de 40 minutos, de meia hora, não dá para aprofundar tanto, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço, eu sou uma pessoa de busco bastante força na palavra de Deus, e ele tem a parábola da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, né? Mesmo quem não acredita sabe que uma casa construída na areia, ela é construída é, sobre aquilo que você já sabe, sobre aquilo que você pensa. O que significa a casa sobre a areia? É construir a nossa vida com base naquilo que a gente já sabe, ou naquilo que os outros falam de mim, na autoafirmação, na autopromoção. Para fugir do sofrimento, eu faço tudo para evitar o sofrimento, né? Então, eu vejo pessoas assim que eu atendo e falo assim: Nossa, eu descobri que minha vida toda eu só quis ser importante. Por que alguém quer ser importante? Para evitar de ser rejeitado de novo, para evitar de novo de se sentir alguém que não é vista, que não é amado, né? Então, a pessoa que deseja ser importante, a gente conhece aquelas pessoas que deveriam se chamar Aparecida, nada a ver com o nome, né? Mas
Pessoas que querem muito chamar atenção e não pensem que a pessoa que se encolhe, assim como eu não queria chamar atenção, porque tem pessoas que querem chamar atenção pela doença. Essa é uma questão também quando eu atendi uma terapeuta, faz alguns anos já. Ela disse assim: Nossa, eu descobri que eu uso ainda a diabetes os sintomas meus para chamar a atenção das pessoas, né? Então, a pessoa que já está mais evoluída consegue perceber isso. Agora, a pessoa que está totalmente perdida no sofrimento dela, ela não consegue ter a clareza de que ela quer evitar de ser invisível, quer evitar de não ser vista, né? Então, construir a casa sobre areia é ficar fazendo as coisas no ar, sem raízes, sem alicerce, sem fundamento. É seguir dieta sem saber o estrago que isso vai fazer no corpo, né? Porque as pessoas me perguntam no direct, ou assim também nos atendimentos, o que eu digo das dietas tal, né? Daí falo o nome da dieta, né? E tem milhões não digo, mas muitas dietas que já foram criadas. Mas te pergunto, essas dietas trazem resultado a longo prazo? Nenhuma. Nenhuma dieta traz resultado a longo prazo para a pessoa que tem diabetes. Eu falo a longo prazo que dure mais até o final da vida dela, né? Por quê? Porque uma pessoa que está doente emocionalmente, está na dor, no sofrimento, chega uma hora que ela para de fazer dieta. Ela não consegue mais se privar do doce, não consegue mais comer só legumes, ou ser vegano, ou seguir uma dieta rigorosa. A pessoa que está doente emocionalmente, psicologicamente, ela não consegue mais seguir, né? Então, por isso que eu falo, não tem nenhuma dieta que vai te trazer a saúde física, emocional, psicológica que você precisa. Então, mas algumas dietas podem te dar um alívio temporário, podem desintoxicar o teu corpo. Então, fazer dietas é construir a casa sobre areia. Tá fazendo um pilar ali, mas lá no fundo não tem alicerce. Vai ajudar. O mesmo se aplica para ir na academia, porque a gente aprendeu que pessoas diabéticas precisam malhar com muita força, com muita energia, para o corpo consumir o açúcar extra e fazer as células se abrirem para daí integrar a insulina e o açúcar para daí transformar isso em energia. Funciona. A pessoa que malha com muita força, ela tem mais energia. Isso eu já experimentei, funciona assim. Mas a longo prazo, a hora que eu não tiver mais força de vontade para malhar, o que vai manter a minha energia? Eu vou cair. E eu já caí muitas vezes, por isso que eu sei disso, né? Então, construir a casa sobre a areia é pegar uma coisa e achar que isso vai solucionar a minha vida. Uma, duas, três coisas, né? Então, senão. Oi, Lúcia, Imi. Acho que é Lúcia, né? Quiser escrever seu nome aqui, esqueci. Mas me parece que você é a Lucila de Dom Armando. Bem-vinda também quem está chegando, quem for assistir o YouTube, né? Então vai escutar nomes aqui, porque eu estou fazendo direto no Instagram também. E o que é construir a rocha, a casa sobre a rocha? É construir uma vida como um todo. E quem constrói uma casa sobre a rocha? Eu mexo com obras faz alguns anos. Rosa Consteladora, bem-vinda. Eu mexo com construção de casas faz alguns anos. Aqui na minha cidade, Santa Terezinha de Itaipu, não tem rochas. A gente não faz casa sobre a rocha nem sobre a areia, mas eu já visitei muitos lugares onde meus parentes moram que eles precisam construir os prédios sobre as rochas e outros precisam construir sobre a areia. Então, eu conheço essa diferença também. E aqui na minha cidade, como é sobre a terra, a gente também precisa fazer um bom alicerce, né? Comecei um prédio alguns anos atrás e foi mais de mês investindo em alicerces, construindo, colocando a base, né? Então, a casa sobre a rocha, a quem constrói não pode ter pressa. Quem quer uma casa para semana que vem porque quer fugir do aluguel, não tem como construir uma casa sobre a rocha. E na vida real, na vida do diabético?
Nós queremos uma casa para amanhã, para fugir da diabetes. É esse o nosso comportamento. Eu quero tudo para ontem. Ah, não, esse mês, esse ano eu estou fazendo terapia e meus exames precisam ficar normais. É certeza que você vai se frustrar se você tem essa crença. Meu esposo, bem-vindo, Maganelli. Então, se você tem essa crença de que você começou a fazer um tratamento esse ano e você já vai ter resultados nos exames, que não tem nada a ver com o tratamento, você vai se frustrar. Por quê? Porque o corpo não funciona do jeito que a medicina convencional mede nos exames. O corpo tem o seu próprio jeito de funcionar. O corpo demora para resgatar todas as células lá que você necrosou uma vida inteira. Bom dia, quem está chegando. Tudo aquilo que você estragou no teu corpo a vida toda, você quer num ano, em poucos meses, resgatar. Bom dia. Se você quer resgatar isso de repente, é certo que você vai desistir do tratamento. Você vai se frustrar. E aí, aquela pessoa que quer desistir, quem já me acompanha há mais tempo sabe. Eu fiquei uns 3 anos fazendo lives aqui e lá dentro a voz lá dizia para mim: desista, desista, isso não vai dar certo, isso não tem jeito, as pessoas não querem tua ajuda, isso não está dando resultado. E foi, e de vez em quando ainda tenho dúvidas. Então, essa voz que a gente costumou escutar desde criança, que está lá dentro da gente, é uma voz que não é nossa inimiga, mas é nossa inimiga, porque é uma voz que a gente construiu lá desde bebê. A gente aprendeu a escutar essa voz, não vai dar certo, você não vai conseguir, coisas novas não funcionam. Há um monte de coisas assim. Tudo eu tenho que olhar para a tua história, né? Para você entender quais as palavras, as vozes que mais te sabotam lá dentro, naquilo que você quiser fazer. Então, quando você quer desistir, é porque você acessou de novo o teu passado, aquilo que você já era antes, né? E tá tranquilo aqui, gente? Quem está ao vivo, coloque aqui se faz sentido para você, quantas vezes vocês já pensaram em desistir, quantas vezes vocês têm dúvidas sobre o que vocês estão fazendo, vocês pensam demais e conseguem agir de menos, todas essas coisas. Quem quiser escrever no chat aqui, pode ficar à vontade. Então, por que a gente quer desistir? Opa, Rosa, obrigada. Admiro muito você e a sua história de superação. Obrigada, Rosa. Então, eu estava refletindo sobre isso hoje de manhã na meditação. A minha história de superação está na minha cura. Então, o meu trabalho, a minha dedicação aqui, esse empenho todo, essa persistência, é porque eu entendi que só eu consigo me curar. Então, isso ainda é uma prioridade para mim. Me superar a cada dia no sentido de ter paciência comigo, porque quem cria os nossos inimigos, que a gente precisa superar, é a gente. Não foi nosso pai, não foi nossa mãe, não foi a educação que a gente teve, porque a gente já cresceu e porque hoje a gente continua com os mesmos, superando os mesmos monstros que a gente tem dentro da gente, né? Porque a gente não se conhece, né? Então, porque a gente não é aquilo que a gente pensa que a gente é. A gente está muito enganada sobre quem a gente é de verdade, né? Hoje de manhã eu mandei no grupo, deixa eu ver se eu acho meu desenho, eu acho sim, que eu fiz ontem na aula com o professor que eu estava assistindo. Vou deixar aqui. Eu já mandei no grupo das mulheres, lá da menopausa, mandei essa foto aqui. Aqui uma bacia, um jarro cheio de água. Tá tudo paradinho aqui embaixo, essa água. Mas aqui em cima tem um vento, tem bichinhos, tem um monte de coisa soprando aqui nessa água. E ela começa a fazer ondinha. Eu olho para essa água, eu só enxergo isso aqui. Eu só enxergo aquele barulho que está em cima, aquilo que está mexendo. Eu não enxergo, porque aqui não é transparente. Aqui eu não sou uma pessoa transparente, eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa com casca, com um monte de traumas. Eu não enxergo o que aqui dentro tem muitos litros, eu tenho 60 quilos, né?
Então, eu enxergo 2 quilos da minha vida. 58 quilos aqui embaixo, eu não enxergo, porque isso aqui tá quieto, tá parado. E eu fico só olhando para aquelas mimizeiras que eu tô aqui em cima, para minhas dúvidas, para meus problemas, para aquilo que eu tô vendo, né? Então, a gente só vê da nossa vida essa superfície e aquilo que a gente é na essência, aquilo que a gente é de verdade, tá lá embaixo, escondido e tá quieto, porque a gente não está aproveitando, então tá na calmaria. Então, outro jeito de exemplificar como que a gente não se conhece, eu fiz essa atividade esses dias, no encontro presencial. Quando você vai, por exemplo, você olha a palma da tua mão, ou você não olha a palma da tua mão, você pensa que se conhece como a palma da sua mão. Agora, esconde tua mão e desenha a palma da tua mão por dentro. Faz todos os traços sem olhar para tua mão, para ver quantos traços você acerta. Normalmente a gente erra esses traços básicos aqui, que são os maiores. A gente não sabe nem onde eles começam, se eles começam aqui, se eles começam aqui, se eles começam aqui embaixo. Nem isso a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não se observa, a gente não se conhece mesmo, né? E por que, continuando aqui nas minhas anotações, né? Por que a nossa vida fica muito difícil, muito pesada? Quem chega na diabetes tem uma vida difícil. Tem uma vida cheia de problemas, cheia de complicações. Todas as pessoas que eu atendo têm uma vida cheia de complicações. Então, você que está assistindo aqui, quem for assistir a gravação também, escreve embaixo. Se você é uma pessoa que tem a vida complicada, se você é uma pessoa que tem a vida fluida, indo, né? Tudo começa pelo autoconhecimento e tudo continua pelo autoconhecimento. Começa e segue. Porque no começo, eu sei que, Rosa, você não quis dizer que é só o começo, né? Então, a gente pensa assim, não, agora eu fiz uma terapia de 1 ano, eu fiz um curso, de autoconhecimento, eu fiz isso, agora eu já me conheço. Que ilusão! Eu continuo só enxergando a superfície. Eu não vejo o que está lá embaixo, né? Então, para eu acessar aquilo que está lá embaixo, é sempre acessando camadas mais profundas. Então, a nossa vida fica muito difícil, muito presa a sofrimentos, porque a gente só enxerga lá em cima e acha que é só isso: controlar glicose, controlar o que come, controlar isso, controlar aquilo, né? E por que não dá certo controlar? Porque a gente já sabe que a gente não controla nada. A gente está presa lá, daquele jeitinho lá, que a gente aprendeu. A gente acha que tem controle. É só chegar uma indigestão ou uma diarreia para ver se você controla. Não, você não controla nada. E também você não tem como controlar o aumento da glicemia. Não tem como controlar a diabetes medindo. Bom dia, César e Débora. A vida inteira na busca, como a casca da cebola. Isso. E cada vez que você vê, tira uma casca de cebola, se você não tirar essa casca e se desapegar dela, ela vai continuar fedendo na tua vida, né? Então, tirar a casca da cebola dói, porque a gente é uma pessoa viva, a gente precisa se desapegar. E o que que nós diabéticos fazemos? A gente faz terapia, mas não quer soltar o osso. A gente quer continuar fazendo do mesmo jeito, né? Então, medir glicemia, fazer exames, isso nunca é controle. Isso é uma máscara, é uma ilusão. Agora tá em 99 minha glicemia. Opa, agora estou no controle. Que ilusão! No mês que vem, no ano que vem, ela vai estar em 180. Por que você de repente perdeu o controle? Porque é muito mais profundo. Essa água aqui está agitando. Essa água continua com vento, continua com problemas. Então, se você não resolver esses problemas que estão agitando a tua água, a tua pessoa, você vai continuar preso às máscaras que você imagina que você é, aquela pessoa que você acha que você é só assim.
E uma coisa que eu anotei aqui também para falar, por que a gente usa máscaras? Porque a gente finge quem a gente não é, ser quem a gente não é. E eu, cada terapia que eu faço, eu percebo de novo. Eu ainda estou com máscaras, eu ainda estou fingindo que eu sou quem eu não, ou quem, uma pessoa diferente do que eu sou de verdade, né? Aí vem aquela, assim, aquela terapeuta que fala, eu me sinto uma fraude. A pessoa que se sente uma fraude, porque ela é uma fraude, porque ela não está sendo verdadeira, ela não está sendo ela mesma, né? Então, a gente aprendeu tanto esconder da gente mesmo quem a gente é, que a gente fica infeliz a vida toda, a gente fica sofrendo a vida toda, presa a condicionamentos, presa àquelas coisas que a gente escutou do nosso papai e da nossa mamãe. Marocas, bem-vinda. A gente fica, aquela voz que o pai e a mãe falaram quando a gente era criança, ela está presente. Cris, saudade, quanto tempo! Então, aquela voz que a gente escutou antes dos 7 anos, ou às vezes a gente escutou até dentro da barriga, eu escutei vozes dentro da barriga no sentido assim, eu entendi que não era para nascer, eu não quis nascer. Então, tudo que eu vivi na barriga da minha mãe me fez entender que eu não era bem-vinda no mundo, né? E essa dor da rejeição foi se repetindo, foi se repetindo, foi se repetindo e continua aparecendo de vez em quando. Continua de vez em quando o medo da rejeição, continua aparecendo, né? Porque a gente aprendeu que aquilo que a gente aprendeu lá com a mamãe é muito mais forte do que qualquer coisa, do que qualquer mentor, do que qualquer terapeuta fala pra gente. Então, tem aquela pessoa assim, esses tempos eu atendi uma amiga diabética, ela já é terapeuta há mais de 20 anos, e é uma mulher de sucesso e tudo, ela disse assim, nossa, mas tem coisas assim que eu tratei já, e ainda é isso que está me fazendo eu ficar doente do diabetes, gordura no fígado, porque é muito mais profundo do que a gente consegue imaginar, né? Então, para a gente sair da superfície, qual o caminho que eu uso? Estudo os exames, olho para os exames. Mas sim, não os exames dizem assim, não, colesterol tá bom, esse tá bom, esse tá ruim, esse tá... Não, porque o colesterol ruim aumenta? É porque tem medo ali, tem medo de alguma coisa. Porque a glicose aumenta? É um outro medo que está ali. Não é o mesmo medo, é outra situação que está pegando. Bom dia quem está chegando aqui no vivo. E quem assistir a gravação, deixe seu comentário também. Quem está aqui no ao vivo também pode escrever o que pensa sobre isso, sobre as dores que você percebe, já que tratou em terapia, que você já percebeu sobre você, mas ainda assim você continua presa, né? O quanto isso ainda te afeta, né? Ainda causa a tua vida ser difícil, né? Porque a gente ainda está na busca, a gente não é uma pessoa de superfície, a gente não nasceu para ficar na superfície, porque a gente é pesada, a gente é consistente, a gente é um corpo maciço. Então, um corpo maciço, ele é cheio de coisas, né? Não é só cheio de traumas, é também cheio de coisas boas. Mas a pessoa que pensa em desistir, só para passar para outro tema, a pessoa que pensa em desistir, ela está ainda buscando a aprovação dos outros, buscando a aprovação de alguém, ou do pai, ou da mãe, ou daquele irmão mais velho, ou daquele cuidador, ou ainda está presa a traumas. Então, cada vez que você pensa em desistir da tua terapia, tua busca por autoconhecimento, é porque você está ainda acessando coisas lá que você não curou ainda. Então, é uma coisa contínua, né? E por que essa mudança é tão difícil? A gente vê como demora as pessoas mudarem. Você olha para a pessoa lá que você conheceu 10 anos atrás e você vê ela agora de novo. Você conversa um pouquinho e você vê que ela não mudou quase nada.
Agora tem pessoas que mudam, assim, que tá visível, da boca para fora, principalmente, né? Muito bem-vinda quem está chegando aqui ao vivo, tá, amigas? Então, não tem como mudar rápido algo que é profundo, algo que está além daquilo que eu estou vendo. Então, se eu não vejo, eu não tenho como. É a mesma coisa eu dizer, vou apanhar aquela flor lá no jardim, mas se eu sou uma pessoa cega, como que eu vou chegar naquela flor se ninguém me guiar e ninguém me levar lá para colher, né? E o que a gente faz quando a gente não vê? A gente fica em cima do muro. A gente fica, mas ano que vem vai dar certo. Não, esse agora estou me matando de trabalhar, estou fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, equilibrando 15 pratos, mas ano que vem eu vou estar na leveza. Quem ainda acredita nessa mentira? Vocês que estão aqui ao vivo. Quem ainda acredita? Eu até pouco tempo ainda acreditava nessa mentira, tá? Eu achava, não, ano que vem eu vou comprar menos cursos, eu vou fazer menos coisas e eu vou chegar no final do ano de boa, tranquila. Chegamos em agosto, hoje é a primeira segunda-feira de agosto. O que está acontecendo? De novo, algumas coisas eu estou repetindo, né? Claro, num lugar diferente, mas continuo repetindo algumas coisas que, como eu falei lá no começo da live, naquele papel que eu mostrei, que caiu no chão, que a gente vê as coisas, sabe das coisas, mas a gente continua fazendo a mesma coisa, né? Porque a gente busca sofrimento, a gente busca lá dentro mais sofrimento. Por quê? Por que que a gente busca mais sofrimento? Porque é o único jeito que a gente se sentiu vivo lá na infância. Bom dia, lindas. Então, lá na infância, o único jeito que a gente sentiu que tinha sangue nas veias foi quando a gente apanhava ou quando alguém trancava a gente no quarto. Esses dias eu estava lembrando o que que eu fazia com meus filhos e o que que eu aprendi a fazer. Porque na minha infância foi assim: tá chorando? Tranca no quarto até parar de chorar. Imagina uma criança, o que que ela entende quando ela é trancada no quarto sozinha? Porque se ela está chorando, é porque ela está com uma dor. Dor no sentido, ela quer uma atenção, ou ela está precisando de alguém, ela pode ser até uma dor física, mas normalmente é uma necessidade de atenção. Aí você tranca aquela criança no quarto. Eu aprendi a fazer isso com minha mãe e com meus irmãos. Tá fazendo manha? Fica longe. Não chega perto de mim se tá fazendo manha. Eu tratava meus filhos assim. E ainda hoje, esse comportamento, colegas aqui, é muito mais profundo do que em relação aos nossos filhos. Quando uma pessoa chega perto da gente e fala coisas que a gente não quer escutar, não é uma pessoa aliada com a gente, é uma pessoa que fala contra. Digamos aqui, vocês que estão aqui ao vivo no Instagram, vocês, de repente, alguém ia escrever algo assim que me ofendesse, algo que é contra aquilo que eu quero que vocês escrevam. Automaticamente, eu ia querer que vocês saíssem dali, que vocês saíssem de perto de mim. Então, essa jeito de tratar nossas crianças, ele continua automático. Agora, quando eu me conheço, já quando eu tenho autoconhecimento, aconteceu comigo esses dias. É, quando eu tenho autoconhecimento, quando a outra pessoa me agride, fala coisas sobre mim, fala que eu sou de um jeito ou de outro, a outra pessoa está falando dela, ela não está falando de mim, ela não está falando isso para mim. Eu não levo para o lado pessoal isso que ela está falando. E eu sempre me chamava atenção, isso nas lives, tem gente, com esse professor mesmo que eu estava no sábado, tinha 2.000 e tantas pessoas na aula ao vivo, e gente lá cobrando, gente falando coisas que não eram agradáveis de ler nos comentários, no chat, no Zoom. E ontem também, pessoas cobrando, não, mas eu queria isso, eu queria aquilo. E eu pensava, como que essas pessoas conseguem manter a calma e não se distrair em apresentar o que tem que apresentar?
Como é que as pessoas continuam falando com essa tranquilidade? Porque tem autoconhecimento, tem conhecimento que é sabedoria. Não é aquele conhecimento que a gente aprende nos livros. E aqui está um problema muito sério também que eu percebo, porque as pessoas ficam cada vez com mais aumento de glicemia, mesmo fazendo tudo. Quem quer escrever aqui embaixo? Tem um monte de porquês. Uma, eu esperava vocês escreverem, então estou trazendo mais os porquês mais óbvios. Normalmente, um dos porquês é porque a pessoa só está focando em uma solução. Ela não está vendo o todo. Ela está fazendo, ou quando ela fala tudo, ela está se privando do alimento, por exemplo. Ou o tudo dela significa que ela se priva dos alimentos e faz academia. E ainda o tudo também pode incluir, junto com isso, se priva dos alimentos, faz academia e ainda está fazendo terapia. E mesmo assim a glicose continua subindo. Deixa eu ver a resposta da Cris, que é terapeuta também. Inconformidade com a realidade atual em algum nível. Isso é profundo, que só uma terapeuta como você já entende, né, Cris? Você pode tirar todo o carboidrato do teu alimento, você pode malhar horas por dia, você pode fazer o maior esforço que seja, você pode ter o melhor médico integrativo, o melhor terapeuta, mas se lá dentro de você, você continua achando que a vida é injusta com você, que a tua vida não deveria ser desse jeito que está muito difícil, ai, eu não quero levantar cedo, eu não quero trabalhar. O corpo vai produzir açúcar para acumular. E às vezes também vai acumular insulina. Às vezes não. Tem pessoas. Você está diabética, Cris? Olha só. Depois eu vou te chamar na privada para a gente te falar uma solução para ti, um jeito que eu acredito que talvez falte mais um olharzinho ali, né, Cris? É, porque tem muitos fatores, né? Não é só um fator que causa diabetes. E essa inconformidade com a realidade, ela esconde um monte de sintomas também. Então, como eu sei que eu estou inconformada? Às vezes é o meu rim que não funciona bem, às vezes é meu intestino que não funciona bem, às vezes é minha pele que está mais seca do que o normal. Levanto as duas mãos para dizer que esse é um dos meus poréns, a pele ainda é a parte mais difícil. Às vezes é o intestino, não sei se eu já falei intestino, mas o intestino normalmente é o primeiro, sim, já falei. Às vezes é a gordura no fígado. Então, tem vários sintomas. Às vezes, muitas vezes, é aumento de peso, que esconde a inconformidade com a vida, né? Então, essa inconformidade, ela mostra sintomas físicos, sintomas emocionais também, né? Então, mas voltando aqui sobre o autoconhecimento, sobre ficar em cima do muro, tem muita gente que fica achando assim, não, eu dou uma estudadinha aqui, eu sigo um caminho. A Cris levanta várias mãos. Que bom já ter essa consciência, é o primeiro passo, tá, Cris? Mas muita coisa a gente sabe e a gente não consegue resolver, porque o passo é mais profundo ainda, né? Então, e o corpo sempre é o primeiro que dá o indício mais direto. O corpo nunca consegue mentir. O corpo, ele sempre fala a verdade. Então, a gente aprendeu o que é isso, aprendeu o que é aquilo, nossa mente está cheia de respostas, né? Mas o nosso corpo, ele fala a linguagem dele, bem arcaica. Se você está se sentindo sozinha nessa vida, ele vai produzir aumento de glicose e aumento de peso.
ele vai mudar, ele vai fechar as células para que a tua insulina e tua glicose não sejam consumidas, porque você precisa manter alto para você sobreviver, porque você está se sentindo sozinha, você está procurando apoio e segurança nas coisas de fora, né? Então, tudo isso envolve, né? E, como eu falei lá no começo, em 40 minutos de live, não dá para ser profunda o suficiente, né? Então, mas vocês que estão aqui assistindo até agora, parabéns e obrigada pela companhia. Então, o que que a gente faz? Deixa eu ver só o comentário da Cris, depois eu vou para o final aqui, né? A gente não consegue enxergar atrás da própria orelha. É preciso o auxílio de um espelho. No caso, a terapeuta é esse espelho. Sim, a gente pode até pegar dois, três espelhos que ainda a gente não consegue focar, né? Porque a gente fica muito disperso, né? É bem isso que eu ia trazer aqui como conclusão, né? A gente não consegue ver a profundidade da nossa alma, né? Porque nós não somos só um corpo físico que produz aumento de glicose. Nós temos o nosso corpo que é energia. É só olhar para a energia. Tem gente que diz, ah, não, meu corpo não tem nada de energia, isso é frescura. Só observe teu corpo quando alguém te fala uma coisa que você fica com raiva. Quando você escuta algo assim que te pega bem no calo, como a energia sobe. Você fica com raiva e o sangue ferve. As mulheres que têm fogacho na menopausa é porque elas estão com a energia delas, elas estão com muitos desequilíbrios no corpo, no interno, no corpo energético ali, né? Então, aquilo que está na superfície é só o que a gente vê, aquilo que a gente vê sobre nossa vida, né? Então, se você se trata sozinha, eu também demorei, pedir ajuda de terapeuta, porque achar, eu vou dar conta, não, eu vou fazer isso, agora eu vou comprar mais esse curso, vou fazer mais aquilo, eu vou dar conta. Não, a superfície é rasa. Aquilo que está lá no profundo, que vem lá da barriga da mãe, aquilo que às vezes vem de 14 gerações para trás, porque geneticamente nós temos células de 14 gerações. Então, quando você pensa sobre o teu passado, você lembra o que teus antepassados viveram? Quantos medos de não sobreviver? Então, esse medo de não sobrevivência, lá no tempo da guerra, por exemplo, minha mãe nasceu na época que estavam vindo para o Brasil. Eu nasci no final da Segunda Guerra Mundial, no auge, né? Então, imagina quanto medo minha mãe estava passando de trazer mais uma filha no mundo. Sétima gestação. Imagina se isso era tranquilo para uma mãe, em plena guerra. Eles eram proibidos. Minha mãe só sabia falar alemão. Meu pai também. Eles não sabiam falar português, mas eles eram proibidos de falar alemão até dentro de casa, né? Então, como sobreviver se ela tinha 5 filhas pequenas ali dentro de casa que só falavam alemão, que ficavam conversando? Se uma criança abria a boca, dos meus irmãos mais velhos, era em alemão. Aí o que que minha mãe precisava fazer? Ela tapa na boca, fica quieto, porque era perseguição mesmo. O nazismo ali, da época que eu nasci, era assim: se você não ficar quieta, você morre. E minha mãe contava muito de vizinhos que sumiam, porque alguém tinha escutado eles falarem alemão dentro de casa. Isso foi no final da Segunda Guerra Mundial, na época que eu nasci. Então, olha para a história de vocês. O que que vocês veem da história de vocês? O que que vocês sabem da história de vocês? Quando você nasceu, o que que tua mãe estava passando? Quando tua mãe nasceu, o que que tua avó estava passando? E você não vai conseguir andar 14 gerações para trás. Mesmo que a gente conseguisse, a gente nunca sabe o quanto emocional, o psicológico de uma mulher está abalado, de um homem estão abalados quando nasce uma criança nova, né? Então, tudo isso faz parte da nossa formação genética hoje, da nossa formação do aumento da glicemia, né? Então, quando você pensa que você está fazendo tudo para melhorar, você está fazendo tudo aquilo que você enxerga, mas é muito pouquinho.
E você vai mudar tudo isso num ano de terapia? Não vai. Se você já passou dos 10 anos, você já tem muito mais traumas do que se você ainda não tiver chego nos 10. Isso, ano passado foi, só para concluir, saiu uma pesquisa que quem passou dos 38 anos já precisa muito mais terapia para acessar as coisas profundas. Muito mais. Imagina quem já passou dos 38 há bastante tempo, quanto o nosso corpo já entendeu que é perigoso ser a gente mesmo, é perigoso viver. Então, a pessoa que tem aumento de glicemia, agora para concluir de verdade, ela entende lá dentro dela, lá no fundo, em algum lugar, é perigoso ser eu. Então, eu vou ser uma personagem que eu criei para mim. Então, se eu for do meu jeito, eu não vou sobreviver, porque é perigoso. É bem profundo isso. Por isso que essas pessoas ficam buscando tantas soluções, tanta ajuda e não conseguem, porque raramente as pessoas acessam o profundo delas. Então, gente, vou encerrando aqui do Instagram. Até segunda-feira, às 11 horas. E YouTube também, quem ficou até agora aqui, obrigada, agradeço sua companhia mais uma vez. E se essa live fez sentido para você, envie para outra pessoa que às vezes não sabe ainda que tem um olhar mais profundo para o sintoma da diabetes. E se você assistiu essa live também, manda uma mensagem para mim, que só por você ter escutado até o final, eu vou te dar um presente. A primeira sessão com 50% de valor de desconto. Tá valendo? 50% do valor normal você já tem de bônus se você enviar uma mensagem para mim no WhatsApp que eu vou colocar aqui embaixo e você falar, eu assisti na live lá no final você falou isso. Tá bom? Certo? Combinado? Até mais.